Bom dia a todos que estão assistindo mais uma live aqui da Binex. Nós vamos tratar nessa live sobre um assunto muito importante, que é a ação promocional automatizada dentro de supermercados, dentro de atacados, dentro de varejo alimentar. Para esse bate-papo, nós convidamos aqui especialistas que vão falar sobre a questão de tecnologia, sobre a questão de viabilidade, mas principalmente sobre como a gente consegue atrair o interesse e também o apoio da indústria para poder realizar essas ações. Para poder começar o nosso bate-papo e antes de chamar nossos convidados, eu vou começar a mostrar para vocês aqui um pouco sobre esse tema, trazer para vocês alguns exemplos na prática do que são ações promocionais automatizadas dentro do varejo, inclusive alguns cases de sucesso. O objetivo aqui é fazer uma abertura bem breve sobre o assunto para que a gente possa depois debater sobre isso com os convidados. Bom, iniciando nosso bate-papo aqui, primeiro eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que é que são essas ações promocionais automatizadas, né? Do que se trata esse assunto? Bom, ação promocional, acho que todos já sabem, são estratégias de marketing que vão ser executadas dentro de um varejo. No caso da automação, é quando a gente começa a utilizar tecnologia para automatizar processos nisso. Né? Então, facilita a execução dessas ações promocionais, vai trazer controle, vai trazer segurança para quando executa essa ação lá no ponto de venda. Uma outra coisa importante é que quando esse processo ele é automatizado, existe a criação de canais de comunicação com o cliente. Porque uma coisa muito importante é o cliente também ser incentivado quando ele está fora da loja. Né? Então, não só uma ação promocional com o cliente dentro da loja, ali dentro do ponto de venda, mas quando ele está fora daquele ponto de venda, ele poder ser ativado através do quê? De um aplicativo mobile, através de um website, né, de comunicações, e também dentro da loja de maneira digital por meio de totens interativos. Uma das coisas também super importantes nesse tipo de ação promocional é a capacidade de ter a estrutura computacional captando esses dados, né? Então, todos os dados são captados e são gerenciados. Isso que a gente está falando de dado do quê? Dado de cliente, ou seja, cadastro de cliente que está participando, quem pode participar, quem não pode, todos o perfil dessas pessoas, todas as compras e tudo que está relacionado à compra, os produtos foram comprados, os valores, gastos. E isso vai permitir com que essa ação tem uma autogestão para a entrega de benefícios e premiações. Isso facilita muito esse processo. O processo no ponto de venda, geralmente, ele executa dessa forma que está sendo mostrado, ou seja, o cliente ele se identifica, ele pode se identificar no caixa dando o CPF dele, um CNPJ, ou ele pode estar no ambiente de compra virtual. Né? Essa ação também ocorre dentro dos e-commerces. Então, em qualquer local que eu possa ter uma identificação do cliente. Esses dados eles vão ser, então, integrados, né? E a plataforma de ação promocional vai conseguir ver esses dados e registrar e criar o vínculo em cima disso, vai aplicar as regras, vai validar para ver se está tudo certo, vai fazer todos os cálculos e vai entregar os benefícios para o cliente que está participando. Mais importante de uma ação promocional é ter claro para o cliente qual é o objetivo dela. Né? Então, ações promocionais elas são feitas no varejo há muito tempo. Mas elas precisam ter objetivos muito claros. Qual que é o objetivo, né? Então, eu estou fazendo essa ação para o quê? Para influenciar uma compra de alguém? E essa influência da compra vai estar muito ligada ao tema da indústria que a gente vai conversar bastante aqui hoje. Influenciar uma decisão de compra é falar, comece a comprar essa categoria, comece a comprar esse produto, comece a comprar essa marca em específica. A gente está falando de ambientes de venda que tem 8 mil, 10 mil, 15 mil SKUs, depende do ambiente, mas são muitos produtos a serem vendidos. Então, influenciar essa decisão é um ponto importantíssimo. Depois a gente tem, claro, o aumento do ticket médio, ou seja, pedir determinado valor para poder participar da campanha, o aumento do volume de compras, né? Incentivar o cliente a voltar mais, principalmente nas promoções que vão trazer, por exemplo, selos, cashbacks, que voltam o cliente, né, para a próxima compra. A atração de novos clientes, como toda boa ação promocional, ela precisa também ser divulgada, é uma publicidade para atrair novos clientes, e, claro, reter o cliente que já existe dentro da loja. Né? Trabalhar o cliente interno é uma das ações mais importantes. Então, quando realiza essas ações promocionais, principalmente quando elas vão ao longo do ano sendo bem trabalhadas e não só em momentos específicos, você consegue ter um índice de retenção muito interessante. Bom, para poder ilustrar um pouco isso que a gente está falando, eu separei alguns exemplos aqui de ações para que todos que estão vendo tenham ideia das possibilidades. Né? Então, por exemplo, estamos vendo aqui uma campanha que inclusive está começando agora na rede de supermercados BH, onde que vão ser sorteados 27 carros. E nessa campanha, é uma campanha que ela está rodando em cima de uma plataforma de números da sorte, ou seja, vai ser sorteios. Os clientes a cada R$ 100 em compras vão ganhar o número da sorte no aplicativo do BH ou lá no site do BH. É interessante que esse tipo de modalidade já foi utilizado anteriormente no BH, inclusive quando eles lançaram o aplicativo, eles fizeram uma campanha muito parecida com essa e tem aqui resultados interessantes.
meio milhão de downloads de aplicativos, ou seja, né, o interesse do público em querer participar e também entrar numa plataforma. E o aumento de ticket médio esperado para a campanha, eles colocaram um valor e o que aconteceu no final da campanha, analisando os dados, foi um ticket médio de 183% superior. Aqui um outro exemplo bem interessante do Davó, e aqui já começando a fazer uma campanha junto da indústria, isso aqui é uma campanha junto da Aurora, onde que a cada R$10 em compras de produtos Aurora, ou seja, já tem aí uma definição do que tem que ser feito pelo cliente, ele concorre ali a sorteios também usando números da sorte. E aqui resultados que essa campanha trouxe para o Davó. 150% no faturamento desses produtos promocionados. A indústria fica muito satisfeita com esse resultado. 53% a quantidade de itens sendo vendidos e, o mais importante de tudo, um aumento na quantidade de clientes que compram esses produtos. Aqui um exemplo também de uma campanha que está acontecendo agora na rede Ayumi, uma campanha muito interessante, né, pegando o tema da Copa que está acontecendo, colocando uma mecânica de game, onde que o cliente, a cada R$100 em compras, ele ganha não o número da sorte com sorteio, mas a possibilidade de participar de um game, para ele poder bater um pênalti e ganhar um prêmio na hora. E olha só que interessante, comprando com o cartão deles tem um benefício a mais. Então, vinculando essa mecânica, que é uma mecânica mais lúdica junto com o cliente. Aqui alguns outros exemplos também de mecânicas lúdicas, né? A gente está vendo roletas, a gente consegue ver aqui também questão de trinca, raspadinhas premiadas, cards premiados. Todos esses games são possibilidades de trabalhar os clientes em formatos um pouco mais, vamos dizer, criativos, que fogem um pouco do dia a dia, do que é aquele sorteio, de um desconto. Esse tipo de mecânica atrai muito a participação dos clientes. E está cada vez mais sendo utilizada. Aqui um exemplo de uma trinca premiada, por exemplo, da Heineken, né, onde comprando produtos da Heineken, ele pode girar a trinca e ver se acerta as 3 mais legais para poder ganhar os prêmios. Isso aqui são modalidades bacanas porque não fica dependendo do sorteio, né? E você pode premiar muito mais clientes. Ali as campanhas de selo digital também, que atraem muito clientes por causa do acúmulo, né? Outro exemplo de campanha que não está utilizando o game, mas está utilizando os famosos cashback. Né? Então, de novo, um exemplo aqui do Ayumi fazendo uma ação aqui com a indústria, né? Yoki, Kitano, Cordeiro para o Ayumi, né? A festa junina que foi realizada ali com eles no período sazonal. Interessante, todos esses produtos gerando crédito, gerando cashback dentro do aplicativo deles. E aqui, para poder fechar essa primeira abertura, para poder chamar os nossos convidados aqui, eu trago 2 exemplos de como que essas ações promocionais com indústrias podem ser realizadas. Aqui a gente está vendo a Ritsol, o Supermercado Antunes, realizando várias campanhas ao mesmo tempo. Aqui são campanhas que são paralelas com essas indústrias, são campanhas individuais. A gente está vendo a Docile fazendo um sorteio, a Bozano fazendo outra, a Ruiz Coffees e a Império. São sorteios, inclusive, ele vinculado ao Dia dos Pais, como vocês estão vendo, mas entregam prêmios específicos na compra dos seus produtos. Então, são campanhas, mesmo que estão acontecendo ao mesmo tempo, mas são isoladas para cada uma dessas indústrias. Então, esse é um modelo de se trabalhar a indústria, né, trazendo para ação individual. Aqui, por exemplo, um outro modelo também feito no Roldão, um atacadista, onde que está sorteando, inclusive, prêmios super legais, ali, um carro sendo sorteado, né, uma moto, mas só que somente para os produtos da indústria anual, né, e seus produtos ali sendo comprados para poder participar dessa campanha, ou seja, uma ação individual para aquela indústria dentro daquele ponto de venda. Aqui é um case de sucesso junto também da Ritsol, de campanhas junto da Império, mostrando um aumento de share do consumo daqueles produtos, mesmo após a campanha. Isso é uma coisa muito importante. A indústria ela vai ter interesse em poder participar dessas ações se ela tiver também um resultado pós-campanha, não só no período da campanha, que é claro que a própria campanha em si vai incentivar um aumento do consumo dos seus produtos, mas pós esse período de campanha, será que ainda tem um comportamento? E aqui a gente conseguiu ver que sim, o comportamento share na categoria daquele produto, né, o consumo dele se manteve elevado depois do período da campanha. E um último exemplo aqui de outra modalidade de ação junto da indústria, não só fazendo individual como indústria, mas fazendo uma campanha, uma ação coletiva, né, várias indústrias entrando juntas. Isso aqui é muito comum, inclusive, nas campanhas de aniversário, né, nas grandes campanhas, onde que várias indústrias entram como patrocinadoras e os seus produtos são produtos que vão acelerar os benefícios. Então, comprando os produtos dessas indústrias patrocinadoras, você tem mais benefício naquela campanha em particular. Aqui do Supermercado Verona, trazendo aí prêmios de montão, né? Um carro, vários televisores, vários prêmios sendo sorteados e os produtos da indústria, de várias indústrias diferentes, gerando benefícios. Bom, a ideia aqui era trazer para vocês todas essas possibilidades e ilustrar um pouco o que a gente vai falar
agora com os convidados. E aqui eu trago alguma pergunta muito importante que é para até a gente poder abrir. Como que é possível viabilizar essas ações? Né, é tudo muito bacana, realmente tem muito resultado, show, mas eu consigo fazer isso no meu varejo? Eu acho que essa é a grande questão. E aqui eu destaquei 3 pontos, que é o que eu vou tocar aqui com os nossos convidados. O primeiro, a parte de tecnologia, né, a implantação disso, a dificuldade disso, ou a facilidade disso, né, o apoio da indústria dos distribuidores, que, como a gente viu, tem um interesse gigantesco em poder participar dessas ações, né, afinal de contas, são os produtos deles que estão sendo colocados ali na frente. E o final de tudo é essa conta fecha, né? Então, qual que é o retorno do investimento em cima disso? Vale a pena investir nisso? Então, vamos tocar sobre esses temas agora. Vou começar a chamar os nossos convidados aqui para poder entrar. Vou chamar primeiro o Thiago Simonato. Thiago Simonato é cofundador da Binex, está há mais de 16 anos aí na frente de tecnologia junto ao varejo, liderando toda essa parte de inovação e mais de 25 anos de experiência aí junto da indústria também, juntando, né, indústria, tecnologia e varejo. Seja bem-vindo aí, Thiago. Ô, Donoso, eu agradeço, né, estar participando desse momento aqui junto com esse time, né, com as pessoas que estão nos assistindo, e estou aqui para colaborar, né, com conteúdo como a gente gosta de fazer. Então, obrigado aí pelo convite. Bem-vindo. Próximo convidado que eu vou chamar aqui, Ricardo Citrângulo. Citrângulo muito conhecido já no mercado, tem mais de 30 anos aí de experiência na área comercial e negócio, sempre junto ao varejo. Teve à frente como vice-presidente de vendas da Nestlé, diretor comercial da Garoto e hoje VP de vendas e marketing aqui na Binex. Seja bem-vindo, Citrângulo. Olha, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Uma satisfação estar com todos vocês aqui, um time tão especial, né? Que sabe muito sobre o assunto. Vamos tentar transmitir a mensagem para quem está nos assistindo, que eu já de antemão agradeço a participação de todos aí. Muito bom, obrigado. E por último, Rogério Palhares, também especialista em vendas, sempre à frente da área de CRM, analisando dados também, viabilidade desse negócio, mais de 30 anos aí no varejo, e desses 30 anos, os últimos 15 muito específicos para ações promocionais e CRM. Atual diretor aqui comercial na área alimentar na Binex. Seja bem-vindo, Palha. Muito obrigado. Pessoal, um prazer e uma honra estar com vocês aqui dividindo esse momento. E vamos conversar de algo muito importante para o nosso varejo alimentar brasileiro. Eu tenho certeza que vai ser bastante positivo aí essa interação que teremos aqui agora. Muito obrigado. É isso aí. Vamos lá. Bom, para começar o nosso bate-papo, eu quero começar puxando aquele primeiro ponto que eu coloquei ali na abertura, a questão da tecnologia. E aí, Simonato, eu vou trazer para você esse ponto, mas claro, né, vamos fazer um bate-papo aqui, gente, acho que está aberto para todo mundo poder colaborar. Eu acho que a primeira questão é o seguinte, a tecnologia ela é fundamental para fazer esse tipo de ação, né? A gente está falando de automação de promoção, então existia promoção do que era do modo analógico, vamos dizer assim, o tradicional, né? Tinha um cupomzinho para poder escrever no cupomzinho, colocar na urna, toda aquela questão envolvida, e hoje essa tecnologia, né, existe, né? Exatamente. E eu queria que você começasse a falar um pouco, Thiago, sobre não só os ganhos dessa tecnologia, mas a viabilidade de se ter isso hoje. Perfeito, muito bom. Eu acho que a gente entende, né, e para a gente é muito explícito isso, que a tecnologia é um meio para a gente viabilizar coisas, né? Então, acho que começa por aí, né, a premissa. E aí, quando a gente olha, né, para uma tecnologia que vem para viabilizar, né, uma estrutura promocional, né, e quando a gente pensa em ganhos, o que é que a gente entende como ganhos essenciais para esse negócio? Bom, primeiro, segurança, né? A gente está falando de lidar com pessoas. Hoje a gente fala muito, né? É um assunto antigo, mas hoje em voga, que é lidar com dados dessas pessoas, é lidar com objetivos, né, de crescimento, é lidar com recursos que são colocados para viabilizar, né, esse tipo de campanha. Então, acho que um grande ganho, um bom ponto que tem que ser avaliado, né, considerado, é a segurança. Então, fazer com que todo esse processo aconteça, né, de forma mais limpa e organizada e sem frição possível, fazer com que esse processo aconteça olhando para requintes de fraude, né? Então eu consigo identificar porque acontece, né? São coisas que ao longo, né, de uma campanha a gente costuma perceber por meio da plataforma e da tecnologia, né? E outro ponto que é interessante também é, uma vez existindo algum requinte de fraude, que a gente possa gerar uma trilha de auditoria para ver se de fato aquilo é ou não. Então, acho que isso
traz esse pilar que para a gente é muito importante, segurança, em todo o processo, em todas as facetas desse processo. Né? Um outro ponto que para a gente entende como muito importante e natural quanto a ganho é a escala, né? Que a gente possa fazer com que essa campanha funcione tanto em um varejista de menor porte, como também em um de maior porte, né? E a escala, normalmente, ela está ligada diretamente ao investimento que é despendido para isso, né? E aí, acho que entra um outro tema interessante nessa lógica de escala, que foi o quanto, né, que essas tecnologias SaaS, né, de nuvem, deram para a gente, né, esse conforto. A gente consegue, com uma mesma tecnologia, atender varejistas de maior escala e menor escala, respeitando a capacidade de investimento deles. E aí eu acho que a gente tem também esse ponto muito bem definido. Tem outras coisas que a gente entende, né, como ganhos também para esse negócio. A gente não precisa falar do processo de inovação, de digitalização. Então, a partir do momento que você traz também, né, por meio da tecnologia, essa digitalização desse processo, você acaba gerando um engajamento diferente, você engaja de uma forma diferente também os seus consumidores. A gente acredita que isso também passa a ser um diferencial competitivo para o varejista, né? Ele está entregando aquela mecânica, aquele formato, né, de uma forma diferente, tocando aquele consumidor de uma forma diferente do que era o tradicional analógico. Então, tem todo esse ganho, né, ligado à inovação. E aí, por fim, tem outros dois que eu gosto muito de falar, que é a questão de facilidade, né? É simples fazer com que tudo isso funcione, né? Tem pequenos processos que precisam ser estabelecidos, integrações, né? E aí é legal, né? A gente já dispõe de uma dezena de integrações de plataforma, né? Da nossa plataforma com diversos fornecedores de PDV de mercado, então isso também simplifica muito esse início, né, de uma campanha. E uma vez pronta, né, integrada, parametrizado, o outro caminho que a gente tem aqui como facilidade é quem pilota esse é o marketing. Então a gente tem pouca dependência de outras áreas, né, de negócio, e marketing tem toda a autonomia para criar, parametrizar, estabelecer, né, o que é de desejo para que aquela campanha funcione, né? Perfeito. E o último ponto que eu queria trazer aqui, né? E aí, de novo, vocês podem ir contribuindo, mas eu falo que é a questão da flexibilidade, né? Eu acho que quando a gente fala de uma tecnologia, de uma plataforma que vai viabilizar, né, essas mudanças de comportamento por meio, né, de campanhas promocionais, a flexibilidade é importante. Então, foi o que você mostrou. A gente ter à disposição diversos tipos ou formatos ou regras de mecânicas para conseguir entregar o melhor formato alinhado ao melhor objetivo, ou o objetivo que está se desejando para aquela campanha é muito importante, né? Então, poder fazer um cashback, poder fazer uma gamificação, um sorteio, poder usar produtos aceleradores, né, trazendo a indústria, poder usar meio de pagamento como acelerador, trazendo a outra indústria, que é a financeira, né? Poder, muitas vezes, entender que a gente tem um dia específico com baixa frequência e usar esse dia da semana como um acelerador. Não sei, poder entender que tem uma loja da minha rede que tem uma concorrência muito acirrada e eu poder também criar algo específico para aquela loja, né, isolado, ou até ao limite, poder fazer algo super flexível olhando para os clientes, né? Criar uma mecânica onde, para um PJ, para um transformador, eu tenho uma regra e tenho uma forma de atendê-lo e de premiá-lo, e para uma pessoa física, outra. Então, acho que o conjunto de tudo isso, né, é o que a tecnologia se propõe a fazer de forma simples, escalável, viável e segura, né? Eu acho que... Deixa eu pegar um gancho no que você está falando. Pode falar. Eu só queria complementar aí, construindo sobre o que o Simonato trouxe, que é super importante, que hoje se fala muito sobre a experiência do consumidor, né? Como que é essa experiência do consumidor? Ela é acessível para todos? Ela é flexível e fácil de lidar com ela? E eu acho que a tecnologia, nesse contexto, facilita muito, né? Quem participou de campanhas no passado, quem fez campanhas no passado, e hoje tem lá um app que com 2, 3 cliques você acessa uma campanha e pode estar participando ativamente, é muito especial e por um valor que depois nós vamos falar de retorno de investimento mais para frente, mas muito acessível também financeiramente para toda a cadeia, né?
E aí, só um ponto nisso que é muito legal, olhando olhando para o passado, né, para a história, nós somos pioneiros em transformar aqueles cupons manuais de gráfico que tinham que ser preenchidos em cupons automatizados, né, que já saía com o nome e com os dados do cliente. E depois a gente também foi pioneiro em transformar os cupons impressos, já automatizados, em uma campanha digital, números da sorte. Então, é legal ter passado por toda essa curva de adoção e é legal entender que hoje tudo que a gente tem é muito comum e muito usual para todos os públicos, né? Como a gente atende o Brasil todo e a gente tem públicos, né? Diversos, né? É muito legal isso, né? Conseguir entregar isso da forma com que é entregue. Então é super viável. Uma das coisas que eu queria fazer um gancho com o que você falou, que até a questão de viabilidade, é o seguinte: eu vejo que sempre existiu interesse do varejo de fazer ação promocional. Né? Sempre existiu. E também sempre existiu interesse da indústria. Mas você tocou em alguns pontos importantes. Por exemplo, resgatando num passado, via-se muito mais ação promocional no ponto de venda do que tem se feito ultimamente. Agora está começando a ter um resgate. Mas antes você entrava numa loja, era normal você ver uma bicicleta numa ilha, né? E aquela urna ali sendo sorteada, uma geladeira, sabe? Essas coisas menores assim. Mas isso era comum. Né? Então, às vezes, lojas menores. Agora, tipo, depois de um tempo, você começou a ver só ações promocionais dos grandes varejistas. Né? E agora a gente começa a ver isso. E eu acho que um dos pontos importantes do que você falou é o seguinte: talvez a questão operacional, a questão de fraude, a questão de controle, tenha influenciado um pouco dessa diminuição durante um período dessas ações promocionais. E talvez o retorno agora acontecendo exatamente por essa capacidade de você ter mais gestão dessas campanhas, né? E aí, Citrangelo, eu queria passar a palavra para você que ficou na indústria durante muitos anos e à frente disso, sentindo as dores ali do outro lado, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu entendo que a indústria tem todo o interesse de fazer, mas por que não faz mais, talvez, né? Bom, obrigado aí. Eu queria só colocar um contexto rápido aqui, né? A gente estava falando de passado, presente e futuro aí. O supermercado, ele nasceu como uma plataforma. Hoje a gente fala de plataforma digital e tudo, mas o supermercado sempre foi o meio para que os produtos das indústrias chegassem ao consumidor final. Ele junta duas pontas, né? Indústria Exatamente. E ele sempre foi essa plataforma. E a indústria sempre teve lá total interesse de destacar os seus produtos perante a sua concorrência, para que o consumidor fizesse a escolha dos produtos dela. Né? Então, acho que isso, ao longo do tempo, não dá nem para dizer quanto tempo isso existe, mas, enfim, sempre foi. E não interessa o tamanho, né? Ela precisa colocar no supermercado grande, no pequeno, na padaria da esquina, enfim, em todos os lugares tem que estar acessível a esse consumidor. E muitas vezes esses produtos chegam nesses supermercados menores, em geral, também através de distribuidores, né? Distribuidores esses desenvolvidos em conjunto, o trabalho com as indústrias, né? E, bom, qual é o ponto sobre a indústria? A indústria precisa diferenciar seus produtos da concorrência dela, né? E engajar esse consumidor para que consuma de fato e que compre esses produtos no final do dia. As ações promocionais sempre foram feitas para isso no final, né? Para encher mais a loja, para que tenha exposição de produtos maiores e que no final isso seja benéfico tanto para a indústria quanto para o varejo e para o consumidor final através de um preço mais acessível, de um preço mais promocionado, enfim. Só que tudo isso, eu sou do tempo em que, se você pega o investimento da indústria entre a operação que ela usava e o que ela de fato passava de benefício para o consumidor, nós estamos falando de uma conta que se equilibrava muitas vezes. Eu gastava 50% de uma operação, 50% para premiação. E a tecnologia traz um balanço muito mais positivo para a indústria hoje. Então, a mensagem que eu quero deixar é: quanto mais o varejo estiver preparado tecnologicamente para colocar mais clientes, para gerar mais ticket médio, que você comentou lá, Eduardo, no início, ou para gerar mais frequência desses clientes nas lojas, ou para gerar novos clientes nessas lojas, através dessas ferramentas de tecnologia, a indústria vai ter maior interesse
E por que maior interesse? Porque dinheiro para competir ela tem que ter nos produtos Sim, dela. faz parte do business, né? Faz parte do business, né? Então esse dinheiro existe. Por que ela coloca mais ou menos dinheiro? Porque ela tem mais segurança ou menos segurança. É um Aonde eu investimento, no estou final das colocando contas. meu dinheiro? Para onde esse dinheiro está indo? Quantos consumidores de fato compraram o meu produto? Isso me ajudou em quê? Em ganhar participação dentro daquele supermercado? Acho que esses são os pontos de reflexão que ficam aqui para os varejistas que estão nos ouvindo, que tecnologia vem para agregar valor dentro dessa relação, que é uma relação mais do que conhecida por todos nós há centenas de anos aí. E independente do aproveitando, tamanho, Rodolfo, talvez, né? Pode falar, Pare. Independente do tamanho, independente do tamanho. nós Fica falamos de dois acessível para pontos. todos. Nós falamos de dois pontos super importantes, né? Da tecnologia, da visão da indústria, sempre com o olhar do varejista, da indústria e o olhar também para o cliente. A gente está falando de cliente e tem um lado cultural do consumidor brasileiro, ele gosta de promoção. Ele sempre, como foi falado aqui, antigamente a gente via as promoções em qualquer tipo de varejo, né? Então já existe um lado cultural do consumidor brasileiro de gostar disso. Então é uma onda que nós temos que surfar também, cada vez mais, né? Então, indústria, tecnologia, consumidor, varejista é um momento propício para trabalhar isso com mais efetividade. Existe ferramenta, existe a indústria interessada, trazendo um dinheiro novo, né, via trade geralmente, e existe o consumidor que ele se movimenta muito por promoções. Então, isso é algo relevante dentro desse nosso contexto aqui. E está ligado a essa experiência de proporcionar para ele algo, né, um ganho, ou um possível ganho, né, que no fluxo tradicional ali, normal, ele não teria acesso, né? Então, Sim. todo mundo gosta de ganhar algo, independente do que seja, né, de conquistar algo. Então, tem esse fator ali que é muito importante também nessa jornada toda. Palhares trouxe um tema Perfeito. importante que qualquer pesquisa hoje mostra. O consumidor vai em 6, 7, 8 pontos de venda fazer suas escolhas de compra. Quer Sim. dizer, e A o concorrência varejo está super concorrido também. Então, quanto mais você tiver facilitando a vida do seu consumidor e proporcionando para ele benefícios, isso vai gerar engajamento e fidelização também desse consumidor mais no seu varejo, né? Mais nas suas lojas. Isso é E olha, extremamente importante. você acabou de falar de novo de uma fala que também foi repetida pelo Simonato, falou da simplicidade, e você, né, da tecnologia está aí para gerar essa simplicidade, e você falou que o consumidor precisa também acessar essa simplicidade e participar, né? Então, é a famosa frase assim, ser simples sem ser simplista. Tem que ser simples para o consumidor, tem que ser de fácil acesso. Ele se engaja, ele gosta disso. Só que não é simples, porque por trás tem uma plataforma, tem algo robusto para orquestrar todo esse processo. Isso ajuda. Mas deixa essa complexidade com a gente, né? Exatamente isso, Simonato. Estamos aqui para sermos facilitadores dessa relação. Bom, queria pegar agora um tema sobre questão de viabilidade, né? Então a gente falou um pouco de tecnologia, já entendemos aí, existe todo o interesse da indústria em poder participar, porque ela tem necessidade disso, exatamente pela própria concorrência interna ali no ponto de venda, e não só em indústrias grandes, como as pequenas também. E é estranho, eu vejo como um ponto, inclusive, importantíssimo para as indústrias regionais, né? Porque talvez ali é o local onde ela tenha a maior capacidade de briga com os grandes indústrias, né? Porque talvez se ela for para a grande mídia, né, vamos falar assim, tipo, ali a briga é maior, mas na hora que eu estou no ponto de venda, fazendo uma ação ali, talvez investir o dinheiro junto ao varejista seja um investimento muito mais inteligente do que brigar, enfim, na televisão aberta, por exemplo. Sem dúvida. E acho que o importante esse ponto, de novo, trazer que, independente do tamanho, né, do médio, do grande, se fala muito hoje na colaboração, nessa relação de colaboração entre a indústria e o varejo. Essa colaboração tem níveis de maturidade distintos, né? Talvez as maiores, por acessar maiores clientes, tenham um nível de maturidade nessa relação colaborativa muito mais intensa, né? E o que é essa relação? É você ter um business plan, né? Um plano de negócios em conjunto, é você falar entre as áreas de uma forma mais conectada,
é você entender as dores de um lado e de outro e as oportunidades para que você avance com planos de ação mais rápidos. E muitas vezes as indústrias médias e pequenas ficam sem saber como acessar todo esse varejo que nós temos, diverso e, graças a Deus, bastante pulverizado no Brasil, né? Mas o ponto é esse, o varejista acessar a tecnologia para melhorar a relação dele com a indústria, para acessar mais indústrias, para trazer indústrias pequenas e médias também para esse jogo do trazer esse benefício ao consumidor de uma maneira tecnológica, de uma maneira direta, de uma maneira controlada e segura para todo mundo. Segura para a indústria, de novo, que sabe onde está colocando dinheiro, segura para o varejista, que só vai investir o dinheiro para, de fato, o consumidor que acessar esses benefícios, e para o consumidor final, o benefício final de estar, de novo, podendo fazer uma compra com mais acessibilidade, talvez com mais itens no carrinho do que ele normalmente faz. Né? Então, acho que viabilizar é isso, é você usar a tecnologia para agregar valor nessa relação, né? E dar segurança para todos aí em como fazer o melhor para o consumidor final, que é o que está todo mundo buscando no final do dia. Né? E é bacana, eu ouvindo você também, esse triângulo, aquela história, quando você vai para uma linha dessa, de ter um objetivo comum, né? Varejo, indústria, para, enfim, promover algo. Né? É legal quando a gente tem essas múltiplas alavancas para, eu brinco, é um sabor para cada desejo ali, né? Porque se o cara quer trazer mais pessoas para aquela marca, a gente sabe que tem formatos e regras e modalidades promocionais que vão fazer com que aquilo aconteça, né, de uma forma mais consistente. Quando a gente vai para quer aumentar a frequência, então ter tudo isso à disposição, mas também ter esse plano, né, selado junto, né, é muito importante para esse processo. É isso aí. Bom, queria construir agora uma parte final aqui da nossa conversa. Falamos de tecnologia, falamos aqui do interesse da indústria, mas acho que a gente precisa trazer também a questão do próprio varejista, né? Porque ele precisa, como ficou muito claro, ele precisa viabilizar isso acontecer. Né? Então, talvez ele preparar o próprio ambiente dele para que isso aconteça. E isso, inevitavelmente, vai passar por investimento desse varejista. Não só investimento financeiro, mas investimento de tempo, né, de pessoas, para ele poder fazer isso acontecer. E aí, Palhares, eu queria conversar um pouquinho com você sobre essa questão. Você está aí há muitos anos aí, exatamente nessa linha de viabilidade dessas ações, né, no meio termo dessas questões, né, no negócio que existe nisso. Eu queria escutar um pouquinho de você sobre como você vê os principais pontos para que um varejista que esteja escutando aqui a nossa conversa, ele pensar, olha, esses são os pontos de atenção. Se você quer viabilizar isso, se você quer fazer parte, se você ainda não está oferecendo isso, como que você pode começar a fazer isso, como que você pode viabilizar e onde que a conta fecha, vamos dizer assim. Perfeito. É uma ótima pergunta, né? E essa é a pergunta de $1 milhão, como dizem, né? Mas, olha, eu acho que assim, o ponto, quando você fala de uma ação que você está direcionando para o teu consumidor, para o teu shopper, você tem que estar sempre pensando naquilo que vai gerar a atratividade para ele, o engajamento, naquilo que você vai ter uma solução que te dá essa robustez tecnológica, que te dá segurança com as questões da LGPD, que te dá um direcionamento de comportamento de forma mais assertiva. E quando a gente está falando de resultado, né, poxa, vale a pena investir com isso? O ponto é, para cada real investido, que aqui sim a gente está falando de investimento, você tem que ter esse real de volta mais um delta. Como que essa conta fecha, igual você falou? Poxa, você mostrou no início aqui cases, né, construídos com 150% de ROI, 140% de ROI. Mas hoje, se a gente pega na média do que nós temos hoje na Binex, nós temos em torno aí de 60% de incremento no gasto médio do cliente, quando você faz uma campanha promocional. 60% de média. E aqui a gente trouxe cases maravilhosos que a gente mostrou. Nós temos também aumento da questão do ticket médio na ordem de 35%, de 34% a 35% de média desse aumento. Ou seja, você sabe que fazendo uma campanha, tendo um processo já organizado para isso, né? Ou seja, objetivo, ter um time também para poder te orientar, te acompanhar,
né, durante a construção desse processo, ter toda essa tecnologia, ter toda essa segurança e gerar engajamento, você consegue trazer algo que a conta fecha. E uma pergunta também que me fazem muito, pergunta assim, Palhares, mas quem tem os melhores resultados quando a gente está falando de uma campanha promocional? É quem realmente trabalha dessa maneira, porque campanha promocional ela não pode ser mais usada como era no passado. Vou fazer uma campanha promocional. E, poxa, não se preocupava realmente da experiência, como o Citrango falou no determinado momento, como o Simonato falou da segurança, como você falou, né, da necessidade de ser mais estratégico nesse sentimento. Sim. Hoje... E não só ser pontual, né? Talvez não, porque às vezes o pessoal costuma fazer, vou fazer uma surpresa, vou fazer meu aniversário, vou fazer um Natal. Quer dizer, o resto do ano inteiro não tem nenhuma possibilidade de trabalho, né? Então, você tem um calendário sazonal do varejo poderosíssimo. E, poxa, se você consegue trabalhar isso de uma maneira mais constante, se você olha, por exemplo, uma curva de venda do varejista em 12 anos, se você afasta para ver essa curva de crescimento, você vê uma linha de crescimento de vendas, natural. Quando você põe uma lupa, você costuma ver algumas puxadas dessa curva para cima. Invariavelmente, isso acontece com ações promocionais. Então, de longe você vê um crescimento, mas na hora que você chega perto, você vê a importância que as ações promocionais, durante todo o calendário sazonal, elas trazem de importância para o varejista. Então, é assim que a gente constrói realmente um resultado, e você tem que olhar isso de uma maneira mais ampla, não somente pontual. E porque aí você traz o ganho para o consumidor, né, porque é simples, gera engajamento, ele vê valor no benefício que ele está ganhando, ele quer participar, e realmente ele está ativo dentro desse processo. Ganha o varejista, porque como nós falamos, você ganha escala, você consegue trabalhar isso, trazendo toda essa escalabilidade dentro de todo o calendário do varejo. Você ganha, né, o varejista ganha, porque tem uma estrutura muito robusta através de uma plataforma poderosa. Você ganha engajamento, porque você tem condições de engajar por múltiplas alavancas, igual foi mostrado, tem várias oportunidades para você mais aderente ao teu negócio para trazer esse engajamento do cliente. Ganha com uma atratividade poderosíssima para a indústria, porque a indústria quer participar, ela quer ser laut, quer conhecer cliente. Você traz tudo isso dentro desse contexto, né? E, claro, a sua pergunta inicial, o investimento sobre o retorno, ou seja, o ganho incremental. É isso que todo mundo busca. E os cases aqui foram mais do que oportunos para trazer essa mensuração de resultado. Opa, aí, Donoso, rapidinho. E uma coisa que é bacana também, né? A gente é neurótico por resultado, né? Resultado a gente consegue entender olhando para os dados. Então, a capacidade que a gente tem também de, em tempo real, ou próximo de tempo real, entender para onde a campanha está indo quanto aos objetivos que foram estabelecidos, né? E, por ser digital, conseguir fazer os pequenos ajustes em tempo de voo, né, para fazer com que aquilo aconteça. Diferente do que era no passado. Cara, no passado, o cara rodava uma campanha e no final ele ia descobrir o que ia dar. Hoje não, hoje a gente tem esse ajuste fino, a gente tem esse olhar, né, muito, muito próximo do dia a dia do que está acontecendo para poder fazer com que ela aconteça da melhor forma possível e entregue o melhor resultado para todo mundo que está participando, né? Estar ombro a ombro com o varejista, estar acompanhando, estar olhando com ele todo o processo, o antes, o durante, né, para fazer essa sintonia fina, e o depois, porque a gente não pode esquecer que toda campanha promocional, ela gera um poderoso legado para o varejista. Como que a gente trata isso também? Isso é um tema muito importante, e a gente tem dentro do contexto da nossa solução essa visão, né? Você tem o antes, o durante e o depois, com esse legado poderoso também. Sempre pautado com resultado para acompanhar o tempo todo o que está acontecendo com a parceria. É isso aí. Bom, gente, a gente está chegando no limite aqui do nosso tempo de conversa. Como sempre nas lives, né? Se deixar, a gente vai falando horas, mas a ideia é que a gente possa fazer mais conversas como essas, né? Com certeza. Bom, assim, do meu ponto de vista, uma mensagem final aqui minha para poder começar puxando, eu vejo que teve uma fala do Citrango que eu gostei muito. O varejo, ele é plataforma desde que ele nasceu. Então, eu acho que se ver como plataforma, a ação promocional nada mais é do que itens a mais para uma plataforma de vendas. O varejo se vendo dessa forma, como plataforma de vendas, essas possibilidades de ação promocional são coisas que somam para ele como plataforma, ou seja,
não faz nem sentido algum varejo que não tenha essas possibilidades de trabalho, né? Então, no meu ponto de vista, para poder trazer uma frase final minha, seria essa, né? Tipo, varejistas se vejam realmente como plataformas, né? E plataformas evoluem, né? E a tecnologia está aí exatamente para poder fazer esse passo. Simonato, uma fala final sua, hein? Não, bom, enfim, primeiro agradecer, né? Acho que o bate-papo foi interessante. Acho que a gente conseguiu levar um conteúdo olhando para um histórico, para toda a experiência que a gente vem, né, aglutinando aí nessa jornada nossa de mercado. E, enfim, deixar aqui meu desejo da gente desdobrar esse tema em outros mais, né, para poder ajudar esse segmento todo aí a escalar como a gente se compromete a fazer. Perfeito, agradeço a participação. Citrângulo, uma mensagem final? Eu primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui falando com tanta gente e com vocês aqui, grandes profissionais e grandes entendedores do assunto. Eu queria reforçar um ponto sobre a indústria que talvez tenha ficado ao longo da conversa assim não tão claro. As indústrias no final, elas sabem ou elas pesquisam qual produto ela vai lançar, para que consumidor ela vai lançar, para que tipo de comportamento de consumo aquele produto dela vai estar adequado, né? E ela pensa em todas as classes e toda a acessibilidade, obviamente, de pegar todas as classes sociais, né? O que o varejo, eu gostaria de reforçar com o varejo é, quanto mais tecnologia utilizar para dar a possibilidade da indústria saber se a estratégia dela está sendo executada para esse público certo, então produto certo, na hora certa, promoção correta e tudo mais, vai gerar o que você chamou aqui de viabilidade, ou vai dar essa viabilidade. E a indústria vai ter segurança de dizer, opa, o meu produto eu vou, através daquele varejo, colocar para o consumidor, ou para o grupo de consumidores, ou para um cluster de consumidores, de uma maneira muito mais assertiva. O que às vezes faz com que a indústria não coloque mais dinheiro nessas relações entre indústria e varejo é campanhas muito massivas. Eu faço um produto para um público A. Mas vai estar até o E lá recebendo meu produto? Puxa, não é esse o meu objetivo final. O Né? investimento está Então, quanto né? mais o varejo entender e tecnologia traz para ele a conexão estratégica que ele precisa ter com a indústria que pesquisa tanto antes de lançar produtos. Tem, de novo, indústrias em maturidades distintas e varejos em maturidades distintas. Mas nós estamos falando aqui daquilo que deveria ser o ideal para essa relação. Obrigado mais uma vez, gente. Eu agradeço. Palhares, recado final para a gente? Bom, também, claro, né, agradecer aqui a oportunidade de estar com esse seleto grupo aqui, com todos que estão participando e nos ouvindo aqui, dedicando uma parte do seu dia, né, para ouvir experiências, ouvir um pouco daquilo que existe, né, de oportunidade dentro do nosso varejo alimentar. Mas a mensagem é que dentro de tudo que a gente conversou, cada vez mais você trabalhar a promoção de uma maneira com maior inteligência, com maior direcionamento, com maior planejamento, porque hoje a solução ela já está disponível, ela é simples para você colocar em operação e se encaixa financeiramente. Então, hoje, a parte de investimento promocional, ela está muito interessante também para o varejista. E isso permite, inclusive, trabalhar essa recorrência, né? Você trabalhar o promocional em vários momentos para trazer a receita incremental cada vez mais poderosa para o nosso varejo alimentar. É isso. Perfeito. Estamos à disposição. Obrigado. Muito obrigado. Estamos no momento da personalização, né? Isso é importante. Clientes diferentes, alavancas diferentes. É isso aí, perfeito. Muito bom. Gente, agradeço a participação de vocês e agradeço a todos que assistiram a nossa live, que acompanharam aí esses minutos sobre a nossa conversa sobre ação promocional. É um tema que continua. Todos os que participaram aqui, se inscreveram para essa live, vão receber no seu e-mail agora um conteúdo especial sobre o tema trabalhado. Vai ter ali também alguns brindes bem interessantes para quem pôde participar. Eu deixo o convite aqui para poder seguir nossas redes sociais, seguir nossos conteúdos e no nosso site também nossos papers, que são mensais de pesquisa que trazem dados importantíssimos aí para os varejistas. É isso, muito obrigado a todos.
Tchau, pessoal. Binex Promo, automação promocional de múltiplas modalidades e alto engajamento, totalmente integrado ao PDV, bastando o shopper identificar suas compras para que o Binex Promo processe seus dados e entregue benefícios de forma automatizada, utilizando roletas digitais, cards premiados, raspadinhas no aplicativo, sorteios por número da sorte, acúmulo de selos digitais, pontos, fidelidade, cashback e muito mais. Podendo ainda realizar campanhas em paralelo para shoppers pessoa física, shoppers pessoa jurídica e colaboradores. Modelo promocional preparado para ações de trade junto à indústria, com benefícios extras na compra de produtos aceleradores. Tudo isso 100% em compliance com a LGPD, aplicação tanto em lojas físicas quanto virtuais, cadastro e participação dos shoppers em aplicativo mobile, totens interativos e websites. Durante a ação promocional, ativações de marketing incentivam a participação e engajamento dos shoppers de forma totalmente automatizada. Painéis completos para a gestão da ação, com relatórios prontos de sellout para a indústria, prêmios entregues e ainda uma base completa, limpa e validada de cadastro de shoppers.